Olá, você leitor do ConteúNet que nos acompanha aqui na TV ConteúNet. Hoje eu estou recebendo a vereadora Michele Mello. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com você. Essa, como eu digo, uma mulher linda, sorridente, que está aqui hoje fazendo um excelente trabalho. Obrigada. Antes de começar a entrevista, eu quero deixar claro que nós estamos sem máscaras, mas estamos todos vacinados, todos da equipe estão imunizados. E, apesar de estarmos numa sala, deixamos portas e janelas abertas para evitar a disseminação do coronavírus. Vereadora, vamos começar falando um pouquinho do seu mandato. Você tem sido uma vereadora muito atuante, né? Isso é reconhecido por todos os veículos de comunicação, todos têm falado muito bem do seu mandato, é um mandato muito ativo. E a senhora tem sempre, né, ido ali para a rua, colocado o coletinho amarelo e ido lá ouvir a população. Afinal, esse é o papel do vereador, ser esse porta-voz da população. Mas eu queria saber como que tem sido estar numa Câmara que é predominada por homens, né? A vereadora Lene Petecão, ela sempre fala da questão do machismo na política. Você tem visto isso acontecer? Então, o nosso mandato, ele de fato tem sido atuante. Eu costumo dizer que eu tenho levado o que já fazia na minha vida, que é realmente atuar e ser responsável no cuidado de muitas pessoas, e agora eu fiz isso com a população de Rio Branco. Então, o nosso compromisso é com eles e a gente vai mesmo, a gente escuta, a gente abraça e a gente cuida. Tanto é que todos os dias nós estamos com a agenda completa, a agenda cheia, porque a população está vendo isso e está querendo ser cuidada. Então tem sido um mandato muito gostoso quando eu ponho o coletinho amarelo, como você fala. É o melhor momento, digamos assim, para mim, para minha equipe, é estar com eles, estar com a população. Em relação ao machismo na política, eu acho que ele existe sim. E eu costumo dizer que desde a questão partidária, né? Nós olhamos aí os partidos, se nós olharmos os partidos aqui no Acre, poucos têm a presidência realmente ocupada por mulheres. Então a gente vê que desde essa questão a gente tem o problema do machismo estrutural na nossa sociedade, e lá na Câmara não é diferente. Mas eu ia dizer que meus colegas hoje dessa legislatura, eles são de fato colegas que me respeitam muito, respeitam meus posicionamentos e muitas vezes estão comigo, estão ali fechando para que a gente tenha a unanimidade, reconhecendo que a gente trabalha para o povo. Então nesse quesito a gente está satisfeito porque eles têm visto o trabalho, têm reconhecido e tem sido prazeroso. Até agora, como tem sido as indicações, né? Você tem levado muitas para a Câmara, tem um balanço aí desse primeiro semestre de trabalho? Então, a gente tem trabalhado muito com encaminhamentos, né? Eu vou, escuto, faço a escuta ativa, a gente, junto com eles, decide o que é melhor, eu explico o que é a indicação, o que é o requerimento, até onde o vereador pode ir, até onde ele não pode ir, e nós decidimos juntos. Inclusive, se vamos fazer audiência pública, se vamos fazer agenda com os secretários, eu sempre peço para que eles me acompanhem. Eu digo que o mandato, ele não é meu, ele é nosso. Então, eles se sentem muito partícipes, tem sido muito legal, e eles têm se sentido assim, acompanhados, e têm se sentido um pouco vereadores também. Então a gente tem feito indicações várias, eu não sei te dizer hoje agora precisamente o número desses 6 meses, porque foram muitos requerimentos, muitos projetos de lei também nós temos feito, apresentado e temos trazido dos grupos. Eles também têm participado, a gente tem tentado debater com a sociedade civil as questões, para que não seja uma coisa da Michele, mas que seja uma coisa de fato da população. Então são muitos os trabalhos que nós temos aí. Eu costumo dizer que a gente já tem trabalho para mais de 2 mandatos. Vereadora, recentemente a Câmara aprovou o aumento de cargos, né, por parlamentar. A senhora não votou porque teve um problema na internet, nessa época a sessão ainda era online. O que a senhora pensa a respeito disso? Vai aumentar os seus cargos? Então, essa foi uma questão muito polêmica, inclusive. Quando o presidente colocou essa possibilidade, a primeira pergunta que eu fiz foi: vai onerar? Nós vamos ter mais despesas? E de fato nós não teremos mais despesas. Já há previsto uma verba para assessoria parlamentar e essa verba vai continuar igual. O que aumenta é a possibilidade de, em vez de 8 assessores, ter 12 assessores. Eu não votei porque estava com problemas na internet, mas se votasse, votaria a favor. Porque não vai onerar e abre a possibilidade de você ter mais pessoas que querem trabalhar com política, trabalhando na política.
Nós sabemos que estamos passando por um momento de dificuldade. Eu acho que em todos os locais que a gente possa aumentar o trabalho, gerar mais trabalho, é factível, é viável. E sem onerar, melhor ainda, né? Então, eu não aumentei minha equipe, não pensamos sobre isso, mas eu acho sim que é uma alternativa importante para a gente trabalhar aqui no Acre com a política. Há muita gente interessada e acredito que é uma boa opção. Michele, agora sobre a CPI do Busão, né? Ixi, a CPI do Busão. É um assunto aí que vem sendo batido na tecla. Desde o início da gestão do Tião Bocalon, ele vem falando que ia resolver, que ia abrir a caixa preta, e foi levando isso, né? Passaram-se 3 meses, 6 meses, já estamos aí chegando em setembro, e isso não aconteceu. Foi preciso ser forçado, né? Isso. E aí você conseguiu rapidamente as assinaturas necessárias. E como que você vê essa possibilidade de uma CPI ser instalada para, enfim, essa caixa preta ser aberta? Então, algumas pessoas criticam, digamos assim. Você sabe que aqui no Acre a gente tem a questão política partidária muito acirrada, e algumas pessoas, elas não entendem a necessidade dessa CPI como uma necessidade pública mesmo. Não é uma questão partidária, não é uma questão de oposição à gestão do Tião Bocalon. É uma questão que a gente precisa, de fato, de direito, tentar fazer algo. Eu sou uma pessoa, de fato, de muita ação e muita atuação, e esperei que a gestão, ela nesses 8 meses, fizesse algo para que a gente mudasse o que está acontecendo com o sistema de transporte público hoje. Nós temos um transporte hoje que está deficitário ao extremo, as pessoas estão sofrendo de fato, e é quem mais precisa. E eu acredito muito no princípio da equidade, sabe? A gente tem que dar mais a quem precisa de mais. Então essas pessoas precisam de mais qualidade, precisam de mais ônibus rodando, precisam de mais horário, precisam de ônibus que de fato prestem um bom serviço, com ar-condicionado, com espaço, com tudo aquilo que um bom transporte público, que para quem paga os seus impostos a gente sonha tanto, né? E aí esperei que a gestão fizesse algo, não foi feito. Antes do recesso, o prefeito ficou de mandar um projeto de lei para ver um repasse, para pagar os trabalhadores que estão com seus salários atrasados. Se você sentar com os trabalhadores, você fica com o coração assim angustiado, porque eles falam das contas, falam dos filhos, falam do que aconteceu no Natal com o 13º que não receberam. Então são questões que doem muito. E você ficar esperando, protelando, não é realmente a linha de trabalho que eu tenho. Eu sou de agir, eu costumo dizer que eu sou aquela médica que salva a vida, então eu sou a médica que age. E aí a gente precisa fazer isso, e a única maneira como Câmara foi realmente instalar uma CPI. Diante das denúncias que os trabalhadores fizeram, diante da má qualidade do serviço e diante da inércia da gestão. Então eu acredito que ela vai ser instalada sim. Eu já conversei com a Procuradoria da Câmara, conversei também com o presidente Eni Lima, e dentro de algumas semanas nós teremos a nossa comissão de CPI do Transporte Público, CPI do Busão, se Deus quiser. Agora um assunto também polêmico, apesar de você não ser uma vereadora que se envolve em polêmica de forma intencional, mas acaba vindo, né? Quando você luta, quando você bate de frente com o sistema, é natural que isso aconteça. E nós temos a questão com o secretário de Saúde, Frank Lima, que há um atrito, né, nessa relação desde o início da gestão. São as cobranças que acontecem, elas são vistas por ele desde o início como inveja. Como que você vê hoje essa relação? Então, inveja, graças a Deus, é algo que não existe no meu vocabulário. Inclusive, já conversei com o secretário na primeira oportunidade que nós tivemos, depois dos embates que tivemos, e eu falei para ele que a única coisa que eu desejo é que a saúde de fato funcione. Eu trabalho na saúde pública desde que me formei, há mais de 12 anos. Eu morei na Espanha, eu vi uma atenção básica de primeiríssima qualidade. Trouxe muitas propostas para ele de como a gente pode melhorar, como, por exemplo, a lei que foi sancionada do agendamento por telefone ou por aplicativo, que o prefeito vetou integralmente. A gente teve que derrubar esse veto lá na Câmara, apesar de ser uma lei que só favorece a quem precisa, que são os pacientes, né? Então, assim,
a questão da política, eu acho que é o que pesa mais para essa gestão. E eu não estou trabalhando para fazer política, como eu lhe falei, partidária ou de situação de oposição. Estou levando o que o povo precisa. Se faz bem ou se faz mal para a gestão, ele está lá no executivo para fazer acontecer. Então, o nosso relacionamento, meu com ele é estritamente profissional. Se ele, até falei na última sessão, se estou à espera de sentar com todos, com o Frank, com o Bocalon, para que a gente possa profissionalmente colocar tudo na mesa e de lá tirar encaminhamentos. Esses disse-me-disses do Frank, eu acho que só mostram que quando você chega nesses argumentos é porque você não tem de fato uma capacidade técnica necessária para fazer aquilo que você precisa fazer numa saúde que é complexo, numa pandemia que é complexo, e no início de uma gestão. Não é para todo mundo e a gente está vendo aí o resultado disso, que é polêmica atrás polêmica envolvendo a saúde. E eu, se fosse ele, já teria aí colocado mesmo os pés para andar e melhorar essa gestão, que é o que está precisando. Como é que você avalia a gestão da saúde municipal diante da pandemia? Então, a gente tem, né, muitas possibilidades. Eu acredito que todo mundo que entra na gestão, ela entra com vontade de fazer dar certo. Isso a gente não pode tirar de ninguém, do coração de ninguém, intenção de ninguém. Não acredito que alguém esteja ali para fracassar. Todos querem ter sucesso naquilo que estão fazendo. Mas é preciso ter ideias, é preciso renovar, é preciso ter coragem para ousar. Eu vou te dar o exemplo do prefeito de Cruzeiro do Sul, da gestão de saúde municipal de Cruzeiro do Sul. Está dando um baile em relação à vacina. Já estão levando carros para os bairros com a vacina, fazendo busca ativa, estão aí vacinando já a segunda dose de várias pessoas. A gente viu recentemente na imprensa que pessoas que trabalhavam no mercado municipal dizendo que eu não tinha oportunidade de sair do meu trabalho para me vacinar, agora estou me vacinando aqui no meu trabalho. Então, são coisas pequenas, simples, mas que trazem um resultado gigantesco. Então, eu acredito que muito disso ficou a desejar na gestão aqui de Rio Branco. A gente teve que bater muito, teve que fazer várias denúncias no Ministério Público, ir para as redes, chamar a apelação do povo para que eles pudessem nos ouvir e a vacinação pudesse avançar. Então, nós estamos aí com a variante Delta, vocês aqui da Contil anunciam e acompanham muito bem a questão da Covid, ela já chegou no Acre. Para ser imunizado contra a variante Delta, você precisa das 2 doses, e nós vimos que nós temos um grande número de riobranquenses que ainda não tomou a segunda dose. Então, é extremamente preocupante. Eu acredito que grande parte da responsabilidade disso é da falta de iniciativa da gestão da saúde municipal. E a gestão do Tião Bocalon, no geral, como é que você avalia? Então, outro dia eu fiz um comentário que se transformou até em reportagem, que eu acho que ela é bastante frágil, ela é bastante inapta, e acredito, eu esperava, e falo isso com toda franqueza, e falo a ele ou a qualquer um que queira escutar, eu esperava um pouco mais de sabedoria do Tião Bocalon, devido a ele ter buscado tanto estar aqui. Achei que houvessem propostas muito melhores. Não estive com ele durante a campanha eleitoral, mas o respeitava como candidato. Hoje eu vejo uma gestão completamente fraca e politiqueira, uma gestão que não está preocupada de fato com a população. E não tenho medo em falar isso hoje. Espero lá na frente que possa estar com outras palavras, que eu possa dizer, olha, a gestão de fato conseguiu engrenar, de fato conseguiu ajudar a população, porque a gente está sofrido. Nosso povo está sofrido, a pandemia deixou a gente mais sofrido ainda, e a gestão dando certo, dá certo para todo mundo. Mas hoje, infelizmente, ela é bastante fraca. Vou voltar aqui um pouquinho na questão do Frank Lima, que recentemente um requerimento foi aprovado na Câmara, foi essa semana, né? Para que o Tião Bocalon envie o documento que ele diz ter da PGE, né? Que seria dizendo que o Frank Lima não pode ser investigado pelos supostos casos de assédio. Essa é uma situação bem complicada, né? Essa questão dos supostos casos de assédio, hoje eles têm desdobramentos muito maiores do que isso. Tem um desdobramento aí que engloba vários segmentos, né? Engloba o respeito às mulheres, a questão do assédio no trabalho, engloba retaliações, engloba o sentido de querer proteger aos seus. É o que eu particularmente tenho visto desde fora.
quando a corregedora Janice saiu e eu escutei na rádio o prefeito Tião Bocalon falando que ela saiu por conta que a Procuradoria Municipal relatou que ela não poderia investigar, abrir um processo administrativo disciplinar contra o secretário, fiquei bastante impactada. E fui com a assessoria jurídica perguntar como é que isso estava acontecendo, como assim, como que isso pode acontecer. E aí me mostraram a lei do servidor, as leis complementares, e de fato ele é um agente público, e dentro desse agente público se engloba aí o agente político, que é o caso dele como secretário. Mas o agente político, pela lei complementar, ela entra sim como se fosse um servidor público. Então ele está dentro da hierarquia, dentro do organograma, e ele pode sim ser investigado como qualquer outro servidor, no entendimento jurídico que me trouxeram da lei. E aí eu fico pensando, sabe, como pode em pleno 2021 um prefeito de uma capital dizer que não há como investigar um secretário? Isso é um verdadeiro absurdo na minha concepção. Todos devemos ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então ele não pode ser senhor absoluto que está por cima da lei ou por cima do bem e do mal. Ele merece sim receber algum tipo de investigação para que seja visto se de fato aconteceu, se não aconteceu, e a justiça seja feita. Porque senão nós estamos perdendo aí vários princípios, né? O da moralidade, o da integridade, e a administração pública passa a ser mais um local onde eu protejo os meus e os outros que fiquem aí debaixo do cuidado de Deus. O que a senhora acha do pedido de impeachment do Bocalon, que foi protocolado não, né? Foi apresentado Foi apresentado lá na Câmara. Então, esse pedido, eu acho que ele vem disso, né? Vem mostrando aí que há uma condução muito errada da gestão no sentido da administração pública mesmo. E aí a doutora Joana Dark entrou com esse pedido, tanto eu quanto ela, quanto outras pessoas, tivemos acesso à pessoa que fez a denúncia. Existem fatos bem desagradáveis em relação a essa denúncia, então é algo plausível, é algo válido, e que fechem os olhos, virem para o lado e digam, ele é meu amigo, eu confio nele, é algo totalmente inadmissível que a gente espere de um chefe de um executivo. Então eu acho que é uma denúncia que vem mostrar isso, o absurdo que está sendo a condução desse caso. Né? Em relação ao que vai acontecer, aí depende muito das questões de política, depende muito do que os outros vereadores acham e os outros vereadores pensam, mas o que eu sei é fato. A população, sempre que falamos de impeachment do Bocalon, diz, já é hora. Vereadora, agora com relação às eleições do ano que vem, né? Há rumores de que você vai sair para o Senado. E aí eu queria saber se tem essa tratativa mesmo de sair para um cargo maior do que o de vereador aí nesse pleito. Muitas pessoas, né, depois da nossa vitória na campanha, que eu não esperava ser a vereadora mais votada. Na realidade, foi a primeira vez que eu fiz campanha, a primeira vez que eu me candidatei, a primeira vez que eu me filiei a algum partido. Então a gente não esperava ter essa expressividade que nós temos. Tampouco não esperava que o mandato fosse ser um mandato tão, digamos assim, tão crível, né? Que as pessoas vissem tanta credibilidade naquilo que a gente fala. Eu costumo dizer que é porque quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, o que eu sou aqui contigo, eu sou na tribuna, eu sou na rua, eu sou no consultório, eu sou em todos os lugares que eu tô. E aí as pessoas têm realmente falado, não, a senhora tem que ir para outra coisa, a senhora precisa nos representar de forma mais forte em outros locais. Então as pessoas que conversam comigo nas ruas sempre falam. E aí existem várias tratativas dentro do partido, eles realmente falaram da questão do Senado, dentro das pessoas que apoiam o nosso projeto, conversa-se sobre outras coisas, e eu costumo dizer que eu tenho, como diz meu pai, eu tenho coragem, não me falta. Então, eu costumo dizer que eu sairei para aquilo que, de fato, eu posso ajudar melhor a população. Então, para deputado estadual, deputado federal, para Senado, o que vier aí, eu estou dentro, sempre quando seja dentro de um grupo que queira fazer o bem para o povo. Eu não quero fazer política por vaidade, eu quero fazer política para fazer o que eu já fazia no meu consultório, que é cuidar das pessoas, cuidar agora de uma forma macro, realmente cuidar de toda a gente. Então, o que vier aí, a gente vai estar aceitando o desafio, vai estar fazendo, participando dele, e vamos ver o que a população vai nos dar e o que Deus tem preparado.
Agora, falando em partido, também houveram rumores, né, de dentro do próprio partido, de que você deixaria o PDT e iria para o Progressistas. Há essa possibilidade de troca de partido? Nós estamos conversando, de fato, né? Há uma conversa, eu fiz a campanha de vereador de uma forma um tanto quanto independente, por assim dizer, e as conversas é como se fossem as mesmas das candidaturas, né, para 2022. Então, há conversa no partido para que a gente fique no partido, há convites de outros partidos para que a gente esteja em outros grupos, e eu sigo a mesma linha do que eu te disse anteriormente. Sempre quando esteja dentro do princípio que é cuidar das pessoas de forma verdadeira, um grupo de pessoas que não esteja na política para crescer financeiramente, porque eu acredito que a corrupção ela vem daí quando você quer fazer da política o seu emprego, a sua forma de ganhar a vida. Então você fica muito mais sensível às questões corruptas, com pessoas que tenham esse compromisso mesmo, de fazer política pública, de melhorar a vida das pessoas e de plantar uma semente para o futuro. Eu sou mãe e assim, meu primeiro compromisso é com eles. Eu sei que o que eu fizer agora é uma semente para o futuro dos meus filhos e dos meus netos. Então eu quero honrar a vida dos meus filhos na política. É a primeira pessoa que eu penso de se eu fizesse isso, como seria o futuro deles, né? Então o que eu quero para os meus filhos eu desejo para os demais, que é uma vida digna, de qualidade. Então a gente está ouvindo, está vendo e há possibilidades aí sim. E eu nunca fecho portas, vamos ver o que Deus tem preparado. Bom, Michele, foi um prazer recebê-la. É uma pessoa muito agradável, gente. Ela é muito mais bonita pessoalmente do que na câmera. Ainda não tinha a oportunidade de nos encontrar pessoalmente. Quero parabenizar pelo seu mandato, né? Eu, como mulher, me sinto representada dentro da Câmara e isso é muito importante. Nós temos esses espaços, né, que são predominantemente ocupados por homens. Então, quero agradecer pelo seu empenho lá dentro da Câmara, pelos menos favorecidos. E espero que seu mandato continue assim, sendo de luta, porque é isso que eu penso quando eu penso no seu mandato, é isso que eu vejo, né? Luta e coragem. Amém, obrigada. E eu quero pedir também, aproveitar que você está aqui, que fez essa fala tão bonita, que a gente continue acreditando na política. Durante a minha campanha, eu encontrei muitas pessoas desacreditadas, que não acreditavam mais. Eu já fui essa pessoa desacreditada, eu já dei um voto em branco também, porque achava que não havia possibilidade de me representarem. Muitas vezes eu votava e não vi o resultado desse voto, e foi uma das coisas que me moveu a entrar na política. E dizer que existe sim pessoas que estão lá para poder se dedicar, para ter um propósito, para ter uma missão, para tentar fazer dar certo para todos, e não para um grupo, para um partido A, partido B. É para todos. O Acre é um estado pequeno que merece pessoas que lutem com bastante coragem para que todos possam ter aí oportunidade, dignidade, uma boa saúde, uma boa educação, que os servidores públicos se sintam valorizados. Eu sou servidora pública, então sei como a gente se sente, e dizer que dias melhores virão, se Deus quiser, e a gente está aqui para contribuir. Amém.